O Corinthians abre a temporada contra o Bragantino, provavelmente com um time misto, já que a maratona de jogos será grande e o início de trabalho foi pequeno, com pouco tempo de preparação. Destaque da temporada de 24 para mim foi o goleiro Hugo Souza, que aliás foi um goleiro que eu comentei durante o ano inteiro até que o Corinthians o contratasse. Lembro de muita gente dizendo, não dá, goleiro que não serve mais, por uma falha só na vida, queriam aposentar o cara. E o Hugo Souza foi contratado pelo Corinthians e hoje é um dos grandes destaques da meta brasileira. É um baita goleiro e vai chegar à seleção brasileira se mantiver o nível. Aliás, Hugo Souza, trago uma entrevista que ele deu aqui no Donos da Bola Rádio, fazendo um balanço da temporada de 24, e falando ao Gustavo Soler, ao Paulo do Vale e ao Pedro Ramiro, na Rádio Bandeirantes, de forma exclusiva, primeiro sobre o apoio que os jogadores deram ao presidente Augusto Melo, que ainda tem um processo de impeachment pela frente. Vamos acompanhar Hugo Souza, grande destaque corintiano, aqui no canal Pretzel FC. Não, na verdade nada foi ensaiado, a gente só se pronunciou e esperou o que ia acontecer. Mas assim, a gente acredita que a gente como jogador, a gente pode ter uma voz muito forte dentro do clube. Então a gente colocou ali aquilo que a gente achou que era o mais correto a se fazer e esperamos o que iria acontecer. Então assim, felizmente, nosso presidente continua e eu espero que ele possa trabalhar da forma que ele vem trabalhando para continuar fazendo as coisas, tentando fazer as coisas corretas diante daquilo que é falado e acordado não só com os jogadores, mas com funcionários e com todo mundo que trabalha dentro do clube. E o Paulo do Vale tocou num ponto importante, que é a força de vocês como posicionamento em grupo, né? Um grupo que ficou muito fechado nessa reta final de Brasileirão, e vocês posicionaram em relação a esse conflito nos dirigentes do Corinthians, mas eu queria te ouvir sobre comando técnico, porque houve em algum momento, principalmente antes dessa reação, alguma pressão sobre o Ramon Dias, né? E existia incerteza se ele continuaria ou não no ano que vem. Já foi esclarecido pelo Corinthians que ele vai ficar também com o Emiliano, que é um cara que é muito presente no dia a dia. Teve algum movimento também dos jogadores de mostrar para a diretoria que vocês estavam fechados com o Ramon, gostavam e confiavam no trabalho dele? Eu acho que isso é o dia a dia, né? Isso aí a gente demonstra no dia a dia e com resultado, né? A gente sabia da qualidade que nossa equipe tem e a gente sabia das ideias que a gente tinha, de tudo aquilo que nosso treinador pede, e a gente vinha tentando ao máximo colocar isso para fora. E na hora que a gente conseguiu entrosar e alinhar tudo isso, acho que todo mundo viu o que aconteceu e nós conseguimos as vitórias que nós conseguimos. Então, eu acho que está tudo muito alinhado e eu acho que qualquer saída seria ruim para o planejamento como eu falei, de um elenco que tem se fortalecido e se entrosado e melhorado cada vez mais. Então, assim, é uma comissão que o dia a dia é incrível, são pessoas incríveis, são os caras que eu tenho um carinho enorme e pessoalmente falando, que acreditaram em mim desde o meu primeiro dia aqui, porque foram eles que me colocaram para jogar e assim, com certeza eu acredito muito que qualquer movimento contrário disso, né, poderia também causar um pouco de desconfiança, mas a gente conseguiu os resultados, a gente conseguiu as vitórias. E com isso fica muito claro que o trabalho, um trabalho bem feito precisa ter continuidade. Então, o resultado ele veio dentro de campo, a resposta veio dentro de campo, e essa foi a melhor coisa que a gente fez. Hugo, eu queria falar um pouquinho mais sobre essa sequência de vitórias. É claro que essas 8 vitórias são muito importantes, históricas para o Corinthians inclusive, mas voltando para o jogo em que começou essa reação, pelo menos com o Corinthians jogando muita bola, e eu lembro que eu estava atrás do seu gol como repórter nesse jogo, e eu me atentei... Emocionado não? Eu fiquei emocionado pelo Hugo, cara, porque foi no jogo 2-2 contra o Internacional, e aí, cara, naquela bola nos acréscimos, no momento que o Corinthians estava na zona de rebaixamento, estava uma situação muito complicada, o Hugo salva aquela bola, só que assim, por milímetros ela entra, e aí eu lembro que você ficou confuso, né, se entrou e não entrou, o jogo acabou 2-2, naquele momento eu lembro de te ver muito abalado no gramado depois do apito final, empate de um jogo que o Corinthians tinha jogado muito bem, e poderia ser o início daquela caminhada, evidentemente que na rodada seguinte vocês venceram, mas voltando, esses
2 meses, faz exatamente 2 meses desse jogo. Como é que estava a cabeça naquele momento, Hugo? Não só a sua, mas do grupo, porque era uma situação muito complicada, exigia uma reação de vocês o quanto antes e parecia que o tempo era curto, mas é claro que vocês conseguiram dar a volta por cima e eu queria saber como estava o mental justamente depois daquele jogo para que vocês conseguissem esses pontos importantes nas outras rodadas. Cara, era assim, era de uma tristeza, pessoalmente falando, principalmente esse jogo assim acabou com uma frustração para nós, porque fizemos um grande jogo, nós viemos vencendo o jogo até o finalzinho, tomamos um gol no finalzinho e assim a bola por pouco passou a linha e eu não pude tirar ela a tempo, mas eu acho que o segredo foi a gente nunca ter desacreditado, a gente nunca ter desistido, soltado a toalha achando que não dá mais, não tem como. Em nenhum momento a gente pensou assim e trabalhamos muito, nos dedicamos muito e graças a Deus a gente foi coroado com essas vitórias aí que colocaram a gente numa situação onde era praticamente impossível você classificar para uma Copa do Brasil e Libertadores através do Campeonato Brasileiro e a gente fez tornar possível através de muito trabalho, dedicação e de muita fé, porque a gente nunca deixou de acreditar. Então, aquele sentimento de frustração, acredito que deu muito combustível para que a gente pudesse chegar onde a gente chegou hoje. Hoje no Brasil tem 2 goleiros que se destacam. Um se chama John e outro se chama Hugo Souza. Você merece convocação na seleção brasileira hoje, Hugo? Cara, essa pergunta aí eu acho que tem que fazer o professor Dorival. É o Dorival. O que você acha que o Dorival responderia? Mas assim, eu também acredito muito que o John é um grande goleiro, fez um baita ano. O time do Botafogo também fez um grande ano, tem que ser parabenizado pelo título da Libertadores, por toda a campanha que fez. E, bom, mas também fiz a minha parte do lado de cá e espero que a gente esteja sendo visto, porque acredito também que a gente possa estar pedindo passagem numa vaguinha lá assim, desde que Deus quiser. A gente vai continuar trabalhando, eu vou continuar me dedicando, dando o meu melhor para que eu possa realizar meu sonho de estar na seleção. O Memphis é um cara que se identificou muito rápido com o Corinthians e faz um esforço, e o esforço não no sentido de forçar a barra, mas ele se mostra muito aberto a viver o que de fato as pessoas vivem na cidade de São Paulo, na região, a cultura brasileira. Isso tem sido muito legal. Queria que você, assim, pudesse contar alguma passagem, algum bastidor com relação ao Memphis, nesse começo dele no Corinthians, do Brasil, justamente de conhecer, de se entregar à nossa cultura. Se tem algo já marcante nesse período aí que você pode relatar a respeito do Memphis, Hugo? Cara, é um cara sensacional, né? Como pessoa, como jogador, dispensa comentários. A carreira fala por si, é um jogador de altíssimo nível. Capitão camisa 10 da seleção da Holanda, então assim, então assim, falar dele como jogador dispensa comentários. Agora, falar como pessoa, eu tenho o privilégio de hoje conhecer e de conviver diariamente com um cara que é sensacional, que seria tudo para ter ego e assim, e não é nada disso, totalmente o contrário. É um cara de extrema humildade e é um cara que está vivendo o Corinthians, vivendo o que a cidade proporciona para ele, o que o Corinthians tem proporcionado para ele. Isso tem ajudado ele a se identificar cada vez mais com o Brasil, com o São Paulo, com o clube. Então, assim, isso tem ajudado ele cada vez mais e vai ajudar ele cada vez mais, porque quanto mais identificado ele está com a cidade, quanto mais identificado ele está com o clube, melhor ele joga. Então, eu tenho certeza que isso, esse jeito dele, essa humildade dele, da forma que tem acontecido, tudo tão rápido também, vai ajudar ele a nos ajudar mais e mais.
Hugo, você falou sobre o Memphis, relação com ele, tem também outro atacante que se destacou muito na temporada, que é o Yuri Alberto. Já trocou uma ideia aí, pediu pra ele ficar? Como é que tá essa história aí internamente? Porque o Yuri deu uma entrevista, né, dizendo que sonha pro futebol europeu, a gente sabe que é um cara que tem mercado, já teve essa resenha aí, pô, o Yuri Alberto seria importante pro ano que vem, o Timão vai disputar Libertadores, Copa do Brasil. Cara, o Yuri é um cara fenomenal, cara, que eu tenho um carinho enorme por ele. É um moleque que eu amo de coração, virou meu irmão, e assim, eu torço para que ele seja feliz e realize todos os sonhos dele. E é óbvio que eu quero que ele fique aqui com a gente, porque ele é o cara que faz gol, então eu preciso dele, a torcida corintiana precisa dele, o Corinthians precisa dele, e aí, mas isso aí não depende de mim, dependesse de mim, ele não sairia daqui nem tão cedo. Mas, bom, isso aí depende do clube, depende do presidente, depende da vontade dele. E o que eu desejo para ele é que ele seja feliz, se for aqui ajudando a gente melhor. Esse Hugo Souza, nessa primeira parte de uma ótima entrevista. Depois traremos a segunda parte também desse bom papo na Rádio Bandeirantes com exclusividade. Sou fã do Hugo Souza e repito, ele foi um dos grandes destaques da temporada do Corinthians em 2024. Para 25 até agora o Corinthians não contratou ninguém, não tem dinheiro, a situação não é fácil, deve para muita gente. Estourou agora o papagaio do Ramiro, 43 milhões de reais o Corinthians tem que pagar, de um jogador que caras sem renovação e sem transparência disseram que ele viria livre, e o Corinthians tem essa grande dívida para pagar, com o empresário Juliano Bertolucci também. Então são situações realmente dramáticas, mas que nesse espaço aqui já são apontadas desde 2014. Quem me acompanha sabe que tudo que aconteceu nos bastidores do Corinthians, eu falava sobre isso. Era rebatido, mas hoje muitos corintianos me dão razão. A gestão do Augusto Melo é boa? Para mim não é. Contratou o Memphis Depay, tudo certo, um ótimo jogador. Trouxe o Carrilho também, o Garro, mas a dívida aumentou e o Corinthians hoje tem uma situação financeira muito difícil, muito complicada. E a gestão do Augusto, se tudo correr dentro da normalidade, vai ser uma gestão que não vai deixar quase nenhum legado, além, é claro, de não diminuir a dívida, que é o que ele deveria fazer, pelo menos no seu segundo ano de mandato. Canal Prédio CFC no YouTube, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, um grande abraço e até a próxima.